Às vezes a gente fica paralisado com a quantidade de coisas que a gente tem para fazer. É simplesmente muito mais coisa do que parece que a gente vai dar conta. E eu queria fazer um vídeo tentando explicar como eu tenho organizado a minha vida nos últimos anos. Tem sido efetivo porque eu me sinto menos cansado hoje, eu faço muito mais coisas que eu fazia alguns anos atrás. E eu continuo tendo tempo para algumas coisas importantes, que é ficar com minha família e estudar e rezar. Eu não tenho muito, eu tô deixando de lado uma coisa, que é a academia. Mas a gente vai falar sobre isso nesse vídeo também, como é impossível, parece ser impossível, dar conta de 100% das coisas o tempo inteiro. Mas, apesar de ser impossível dar conta de 100% das coisas, qual foi a melhor saída que eu encontrei para ser o mais produtivo que eu posso ser? Que eu acho que é um problema a gente se comparar a outras pessoas, né? Ah, eu deveria ser tão produtivo quanto o fulano lá do Instagram, ou quanto o meu amigo lá que parece dar conta de tudo. Sendo que cada um de nós tem suas próprias limitações e sua própria circunstância, e isso naturalmente vai atrapalhar toda essa análise comparativa que a gente faz com outras pessoas. Então a minha intenção é tentar contar um pouco das coisas que eu fiz e de como eu trato as coisas para eu conseguir fazer isso. Só para você entender, né, pequeno contexto, a gente gerencia hoje, eu gerencio 5 operações diferentes, tem a minha empresa, tem 2 outros produtores de conteúdo que eu cuido dos negócios, o marketing de uma editora de livros e uma outra editora de livros inteira. Então, e a gente está com uma 6ª operação entrando aqui em breve, que vai ser mais uma operação de cursos. Então é bastante coisa, e eu falo a gente porque eu tenho um braço direito, sempre tem que ter um braço direito. Esse braço direito às vezes muda, mas hoje é a Morgana, que é excelente, e sempre foram pessoas muito boas que foram meus braços direitos. As que não são mais, elas simplesmente encontraram oportunidades ainda mais interessantes, então é uma alegria, são meus amigos até hoje. Mas não dá para fazer sozinho, tá? A gente já começa por aí. E eu acho que esse é o primeiro ponto importante desse vídeo. Eu falo de negócio de uma pessoa só. O nome parece contraditório. Você precisa tratar todas as partes da sua vida como empresas que você está gerindo. Então eu pensei nesse vídeo porque hoje aqui na minha casa tá a minha diarista e a minha mãe. Minha mãe não mora aqui, ela vem me visitar a cada 4, 5 meses. E aí ela tá aqui hoje e elas estão as duas ajeitando a casa. Mãe é isso, né? Mãe, ela vem e começa a ajeitar as coisas que sem você pedir, é maravilha. Que bom ter mãe. Prevejo minha esposa fazendo isso no futuro. Mas a minha casa só ganhou ordem, porque eu tenho 3 filhos pequenos, 4 anos, 2 anos, 11 meses. E a minha casa só ganhou ordem quando a gente passou a enxergar a casa como uma empresa. Porque na casa tem organizar a casa, cuidar das crianças, fazer comida, limpar a casa, pagar contas, e seja lá o que vier além disso, né? Cuidar do jardim, cuidar do cachorro. Então você vai adicionando, você vai vendo que é uma porção de tarefas, cara, igualzinho numa empresa. Quando a gente começou a passar, eu e minha esposa, a gente passou a pensar na casa como uma empresa, a gente conseguiu organizar a casa. Você vê que o princípio que eu uso para tudo é basicamente toda tarefa, tudo que tem que ser executado tem 3 opções, só 3 opções, tudo. Na casa, no trabalho, na vida pessoal, seja lá onde for. Então, nós vamos começar pela casa, daí nós vamos para o trabalho e você vai ver que tudo vai se encaixar. A gente começou a tratar a casa como uma empresa e eu vi que tudo que a gente faz basicamente segue uma dessas 3 regras. Ou eu vou fazer, ou eu vou passar para alguém fazer, ou ninguém vai fazer. Olha que jeito simples de tratar qualquer coisa. Vamos lá. Eu vou fazer são as coisas que me cabem dentro do meu papel na empresa. Na empresa casa, um exemplo de papel é eu tenho que fazer dinheiro. E um papel da minha esposa é cuidar das crianças enquanto eu trabalho. Então eu trabalho fora, ela trabalha em casa. Tem gente que acha que ficar em casa é aqui, né? É bem bom. Pô, acho que ela trabalha mais que eu, pra falar a verdade. Então eu tenho que fazer dinheiro. E alguém tem que pagar as contas. Quem paga as contas é minha esposa. Porque eu esqueço das contas. Simplesmente esqueço. Não consigo me lembrar. Então ela pega lá o celular, paga todas as contas e está resolvido. A gente começou a fazer isso. Papel claro para cada um. E aí toda tarefa que aparece na frente de um de nós dois é simples.
ou eu faço. Ou eu passo para minha esposa fazer. E vice-versa, né? Ou ela faz, ela passa para mim fazer. Ou ninguém faz. E é isso aí, é uma tarefa que vai pro lixo. Então é uma coisa que não precisa ser feita. Sobre as coisas que não precisam ser feitas, bom, tudo nesses três pode ser definido com o tempo. Ou eu faço agora, ou depois. Ou eu passo para ela fazer agora, ou depois. Ou ninguém vai fazer agora e fará depois, ou ninguém fará nunca. E você vai ver que tudo que você tem na sua frente vai estar dividido em uma dessas três ideias. E você vai começar... Você precisa de um desapego para descartar tudo que realmente não precisa ser feito. Tem coisas que não precisam ser feitas. Eu estava aqui, sei lá, 2 dias atrás, organizando as coisas. Nós estamos reformando. Reformando faz meses, nós estamos reformando a casa. E aí tem um monte de coisa jogada para lá e para cá, que é caixa para todo lado. E aí, cara, eu comecei a passar pelos cômodos pegando coisa. Eu comecei a abrir as gavetas, tirar coisa. E aí, simplesmente foi assim, ó. Isso aqui volta para o lugar onde estava. Isso aqui vai ser guardado num armazém. Tem um armazém na dispensa. E isso daqui vai ser jogado fora. E foi sempre assim. Umas coisas guardadas de volta, outras iam para a dispensa, outras iam jogar fora. Então, joguei um monte de coisa fora. Tentei desapego material e espiritual. Ou eu faço, ou alguém vai fazer, ou ninguém vai fazer nunca. Ou ninguém vai fazer. E aí pode ser agora ou depois, né? Então, isso foi como a gente começou a arrumar a casa. Papéis muito claros de cada um. E sempre que aparece uma coisa, é isso. Ou eu faço ou ela faz. Aí, eu acho que existe uma coisa importante. As pequenas coisas. Ah, sei lá, levantamos nós dois e por algum motivo ninguém arrumou a cama. Passei na frente da cama e tá desarrumada, eu arrumo. Não vou gritar lá, vou falar, não, arruma a cama aí. Não, eu arrumo. Segunda coisa. Então tem as pequenas coisas, você faz quando você se deparar com elas. Tudo que você vê, uma dica importante, né? Aprendi num livro da Thaís Godinho. Toda vez que você entrar num cômodo, vamos ver se nesse cômodo tem alguma coisa assim. E vê, aqui ó, tem um pano. Que não faz parte desse cômodo, você leva para o lugar certo. Então isso aqui foi um pano que eu momento eu usei para limpar meus livros, agora ele tem que ir lá para a lavanderia ser lavado. Então a próxima vez que eu sair daqui, eu tenho que levar isso aqui embora. Então uma regra, toda vez que você sai de um cômodo, leva alguma coisa que não pertence àquele cômodo embora. O que eu mais faço com isso é livro, que tem livro na minha casa inteira. E aí eu vou andando pela casa, vou achando livro e vou trazendo para o escritório, de volta. Então, são regras interessantes da vida em casa. Aí eu percebi, olha, das tarefas que existem em casa, existem algumas tarefas que são muito pesadas. Cuidar das crianças, limpar a casa, fazer comida. Deve ser as 3 maiores tarefas da casa. Toda casa deve ser isso daí. Então, falei, olha, seguinte, quanto custa a gente ter diarista? Custa tanto. Tá bom, começamos com isso. Tá, quanto custa pra gente aumentar a frequência da diarista? Custa tanto. Conforme a gente foi melhorando a nossa capacidade financeira, a gente foi delegando cada vez mais a organização da casa e a comida. Por quê? Porque cuidar das crianças é algo que a gente não delega. A gente vai fazer, a gente tem que fazer, é o nosso papel de pai e mãe. Mas, limpar a casa e fazer comida, eventualmente a gente vai ter dinheiro suficiente. E é um investimento que dá muito retorno. Por quê? Porque devolve muito tempo. Cara, parar de lavar louça devolve muito tempo, parar de limpar a casa devolve muito tempo, parar de fazer comida devolve muito tempo. Então a gente foi começando a tirar essas coisas, conforme a gente pode. Cara, a gente ainda lava louça, claro, imagina toda a louça, tem louça pra caramba, é uma casa de 5 pessoas. A gente ainda limpa a casa, eu tô varrendo casa de vez em quando. A gente ainda faz comida, mas a gente delegou uma parte disso. Então são as tarefas que eu posso pedir para outra pessoa fazer, então ou eu vou fazer, ou alguém vai fazer, ou ninguém vai fazer. Eu posso passar para outra pessoa e esse tempo que não é gasto nessa tarefa vai ser gasto com algo mais importante que dá um retorno maior. Então, se eu paro de lavar louça, cara, o tempo de uma louça é o tempo de gravar um vídeo. Então, se eu não lavar a louça hoje, eu tenho um vídeo a mais que eu posso gravar. Então, eu começo a fazer essa troca e aí aquele investimento que eu faço, no caso, tem que pagar a diarista. É um investimento que dá um retorno muito maior para mim. Mas coisa do jardineiro, né? Por que eu pago um jardineiro? Se eu posso cortar a grama? Porque cortar a grama é uma tarefa ultra fácil. É porque cortar a grama leva um tempo que eu vou fazer. Esse tempo gasto numa coisa de trabalho me dá muito mais dinheiro. Ou esse tempo gasto brincando com meus filhos vale muito mais. E se eu posso fazer um investimento de pagar por este tempo de outra pessoa... Veja, não é só uma medida de dinheiro versus tempo. Eu gastar o tempo com o jardineiro, aquela hora me dá mais dinheiro. Não, é para tudo.
Pô, aquela hora eu posso gastar com meus filhos e aquilo vai ser mais importante. Agora percebeu, eu cortei meu dedo aqui, ó. Então, isso falando da casa. A gente vai pro trabalho, né? Caramba, tá me incomodando essa pelinha aqui. Vamos ver se eu consigo tirar. Aí, pronto. Aí a gente vai pro trabalho. No trabalho é a mesma coisa. Ou eu faço, ou alguém vai fazer, ou ninguém vai fazer. E no trabalho a gente tende a se ocupar com coisas não importantes ou não urgentes, simplesmente para não fazer as coisas chatas. E muitas das coisas chatas são importantes ou urgentes. Outro problema que acontece no trabalho é que a gente trata como importante só o que é urgente. E o objetivo para um trabalho funcionar bem é que você não tenha nem coisas não importantes, nem coisas urgentes para fazer. Coisas urgentes, zerar elas, não vai acontecer. Mas dá para diminuir drasticamente a quantidade de coisas urgentes que você tem para fazer. E coisas não importantes, você definitivamente consegue tirar. Você consegue ter 0 coisas não importantes para fazer no trabalho e quase 0 coisas urgentes para fazer. E isso é o máximo da sua produtividade. Se você procurar aquela matriz de Eisenhower, você vai ver que ela divide um quadrante, são 4 quadrantes, e você vai ver que é justamente importante e urgente. E o melhor lugar de trabalho é o importante e não urgente. Esse é onde você deveria estar o tempo inteiro. Então se você, no trabalho, você precisa começar a perceber, eu não faço lista de tarefa, tudo que eu tenho que fazer. O que eu faço é, toda vez que eu estou fazendo uma tarefa, eu me pergunto, isso aqui é importante ou urgente? E aí várias vezes eu percebo, isso aqui é urgente. Por que ficou urgente? Normalmente o que ficou urgente, ou você deixou para depois, ou foi uma emergência que apareceu. Se é uma emergência que apareceu, beleza, não é um problema. Agora, se tornou urgente porque você deixou para depois, é porque você precisa revisitar isso daí. Como que eu faço para fazer isso antes? E a pergunta é, isso aqui é importante ou não? E nesse sentido do que é importante ou não, você precisa perceber assim, tá, se é importante, se não é importante, para de fazer, já era. Se é importante, por que eu estou fazendo e não outra pessoa? Ah, porque só eu posso fazer. Ou, não, eu estou fazendo porque eu não pensei em passar para ninguém. E aí você vai começar a se perguntar, isso que eu estou fazendo que é importante, alguém poderia fazer ou eu poderia criar um programa de inteligência artificial para fazer para mim? Por exemplo, esses dias eu estava na cama com a minha esposa, ela estava no computador, deu óleo, ela estava com uma análise financeira das nossas contas. Aí eu, como é que você fez isso? Ela, pô, fiz no cloud. Ela foi lá no cloud, jogou tudo e fez uma análise financeira. E ele agora faz os gráficos financeiros, as análises financeiras, e ela não precisa fazer mais. Então, ela não delegou para outra pessoa, ela conseguiu delegar para o cloud. Então, a inteligência artificial é capaz de fazer coisas para você, para que você deixe de fazer. E aí, uma vez que você faz essa análise, você vai perceber que assim, ó, isso vai começar a organizar devagar a sua vida, mas a gente vai cair naquela regra das bocas do fogão, né? Eu nunca lembro quantas são as bocas do fogão, mas é um negócio assim, não dá para deixar todas acesas. Na vida, alguma coisa sempre vai cair. Então, eu vejo que nós temos 5 coisas super importantes. Família, oração, que é a vida espiritual, estudo, trabalho e saúde. Na família você pode botar os amigos também, tá? Então, eu nunca consigo manter todos perfeitos. Tô cuidando bem da minha família, tô trabalhando bem, tô rezando bem, tô cuidando bem da minha saúde, provavelmente eu não estou estudando tanto. Tô cuidando bem da família, estudando, rezando e trabalhando, provavelmente minha saúde vai cair. Então o que eu percebi? Não existe hora suficiente para tudo que eu quero fazer, ainda mais com 6 projetos acontecendo. Então alguma coisa eu estou sempre deixando de lado, porque a gente precisa dormir, a gente precisa descansar e deixar a cabeça um pouco solta. Então eu percebi que eu precisava sempre deixar, alguma coisa sempre vai ficar para baixo do que eu queria que estivesse. E aí a opção da vez agora é a academia. Então qual é a parte da saúde que eu consigo tempo para cuidar? Alimentação, vitaminas. Mas eu não estou conseguindo tempo para exercício físico hoje. E faz parte para mim. Eu posso trocar isso por outra coisa. Não sei, meu cachorro está querendo sair. Mas ele não pode. Tem alguém aqui dentro fazendo alguma coisa importante. Então, eu quero voltar a cuidar da minha saúde. Eu sei que provavelmente eu vou ter que abrir mão de algum dos meus projetos. E abrir mão de alguns dos meus projetos é necessariamente
fazer menos dinheiro no curto prazo. Veja, você pode abrir mão de um projeto para fazer mais dinheiro no longo prazo, só que no curto prazo não. Então, hoje eu não quero fazer isso. Eu acho que vale a pena eu continuar com todos os projetos fazendo esse dinheiro no curto prazo e depois eu inverter essa lógica. Tem coisas que eu não pretendo abrir mão, são 3. Família, oração e estudo. Família eu não abro mão porque é família, oração eu não abro mão porque senão eu não vou pro céu, eu quero ir pro céu. E estudo eu não abro mão porque ele faz eu ter mais dinheiro, cuidar melhor da minha família e rezar melhor. O estudo dá origem a tudo. O meu desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento da minha inteligência me torna mais capaz de fazer qualquer outra coisa. Então, como eu não abro mão desses 3, eu acabo alternando entre os 2, trabalho e saúde. Qual eu vou pesar mais e qual eu vou tirar a mão. E a ideia é que você olhe para esses 5 e fique tentando equilibrar os que você vê que são mais importantes no momento. Não é que agora, nossa, eu como McDonald's e fico deitado o dia inteiro. Não, pô, eu faço alongamento de manhã, eu como direitinho, a gente não come porcaria, a gente tá tirando todos os industrializados da nossa vida, a gente toma bastante vitamina. Então assim, não é que eu tô morrendo, cara, não é que eu tô mal de saúde, mas é que eu não tô ficando mais forte, eu não tô com o meu cardio tão bom igual ele era 6 meses atrás, mas é um período. E eu acho que o mais importante que você precisa entender é que tudo é um período. E você deve analisar as tarefas, as atribuições da sua vida sempre assim. Qual é o meu papel? O que dentro do meu papel eu tenho que fazer? O que eu posso mandar outra pessoa fazer? O que ninguém precisa fazer? Eu acho que isso dá um resumo da ópera, do que eu queria passar para você. Se isso aqui fez sentido de alguma forma, entenda que isso é parte da minha mentalidade, da forma como eu organizo a produtividade da minha vida para eu conseguir dar conta de, vamos dizer assim, quase que 6 empresas, são 6 frentes diferentes, quase que trabalhando sozinho. A maior parte da minha rotina é aqui. É estudando, é montando as coisas com a IA, é gravando conteúdo. E eu quero te ajudar a ter uma vida parecida com essa, se isso te interessa. E é por isso que eu tenho a OPB School, a minha escola para te ensinar a ter uma empresa super enxuta, um one-person business, e para você conseguir criar conteúdo para escalar essa empresa. Clicando no link na descrição se isso te interessa. Um grande abraço, até a próxima.